Olá, meu querido irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria, nós vamos refletir o Evangelho dessa sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. O Evangelho diz da seguinte forma: naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Do mesmo modo, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então perguntaram: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem se despedir da sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles quem é dado o poder do conhecimento. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens os fizeram assim, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo a Semana Nacional da Família. E esse evangelho é muito providente para falar do grande plano de Deus para a humanidade, que chama-se família. A nossa maior riqueza na nossa vida é a nossa família, independente do que ela seja, independente dos problemas, das imperfeições, das traições, das brigas, das dificuldades. A nossa família é a nossa maior riqueza, é o grande presente de Deus para nós. Por isso que nós temos que colocá-la acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Acima de tudo, tem que estar a nossa família. E o interessante é que os fariseus queriam tentar Jesus, colocando ele numa situação embaraçosa, colocando ele contra a lei de Moisés que permitia o divórcio. Mas Jesus ele vai falar de algo muito sagrado que chama-se maturidade. Algo muito sagrado que chama-se perdão. Algo muito sagrado que chama-se reconciliação. Nós vivemos numa época que as pessoas são muito intolerantes, são muito imaturas, são muito infantis nos relacionamentos e principalmente nos relacionamentos conjugais. As pessoas são muito egoístas. Em toda a nossa vida, nós vivemos uma batalha. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano é uma batalha. Levar o menino para a escola, trabalhar, estudar, buscar a esposa, aquele corre-corre. Então, como a gente vive numa batalha e como em uma batalha a gente olha para nós e a gente está cheio de feridas, está cheio de machucados. Porque o relacionamento com as pessoas é algo muito sagrado, mas também provoca em nós feridas no coração, porque as pessoas não são perfeitas e nem nós somos perfeitos. Então, toda uma convivência, ela é passível de feridas na alma, de mágoas, de relacionamentos que são conturbados. Mas como em toda batalha, a gente está naquela batalha, a gente tem uma pausa para descansar, a gente olha para a gente está cheio de ferida. E Deus nos dá um remédio para passar nessas feridas. Deus nos dá uma pomada para a gente poder passar e sarar essas feridas. E o nome dessa pomada, o nome desse remédio é perdão. E para aprender a perdoar tem que ser grande. Tem que ser grande ao ponto de se humilhar. Mesmo estando certo, como diria o Evangelho ainda dessa semana, buscar o seu irmão e reconciliar com ele, mesmo que a gente esteja certo. Porque o perdão, ele cura a nossa alma. Ele sara todas essas feridas. E nós vivemos hoje uma realidade de família que é preciso ter muito perdão.
que é preciso ter reconciliação o dia a dia, porque senão a gente cai nessa imaturidade, cai nesse egoísmo de se colocar sempre em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar, eu em primeiro lugar. E eu gostaria de falar para você com muito respeito. Se você, dentro da sua casa, se coloca em primeiro lugar em tudo, você vai acabar terminando a sua vida sozinho. Se você na sua casa, antes de pensar na sua esposa, nos seus filhos, se você, mãe, antes de pensar nos filhos, no marido, pensa primeiro em você, e você, marido, pensa primeiro em você antes de pensar nos seus filhos, na sua esposa, saiba que você corre um grande risco de acabar a sua vida sozinho. Porque um dia a sua esposa morre, o seu marido morre, ou senão ele não consegue mais lidar com a sua dificuldade, com o seu jeito, e até os seus filhos acabam se afastando de você. Você vai ficar idoso, você vai ficar idosa, e os filhos vão lembrar daquelas situações difíceis e vão ter dificuldade de se aproximar de você. Então, na sua vida, com muita humildade eu te falo, coloca uma coisa na sua cabeça, coloque a sua família em primeiro lugar, antes de tudo que você for fazer. Porque essa é a sua maior riqueza. Se você não entende isso hoje, você não tem capacidade de entender com profundidade isso hoje que eu estou te falando, quando você estiver na sua velhice, você vai entender isso melhor, na pele. E talvez seja tarde demais. Por isso, coloque a sua família em primeiro lugar, acima de tudo. Lute pela sua família, com todas as suas forças. Ela é a sua maior riqueza. E voltando um pouco dentro do Evangelho, os fariseus tentavam Jesus falando, Moisés permitiu o divórcio, dá o divórcio numa situação difícil. E Jesus lembrou os fariseus, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus não é criado, ele é gerado. Então, assim como o Pai e o Espírito Santo, ele sempre existiu. E ele diz aos fariseus, no início não foi assim. E lá no início, quando Deus criou Adão, e da costela de Adão criou Eva, criou um para o outro. E ali não existia divórcio. Ali não existia adultério. Ali era um para o outro. E como Deus criou Eva da costela de Adão, porque a costela está ao lado, não está nem acima na cabeça e nem abaixo nos pés. Ou seja, a mulher, ela não é nem superior e nem inferior ao homem. Ela está em pé de igualdade, mas são diferentes. Não são seres, não são iguais, são diferentes, mas também não são maior e menor um que o outro. Eles estão diante de Deus na mesma situação de igualdade, mas têm funções diferentes na sociedade, dentro de casa, na família. E na igreja também tem funções diferentes. Mas no início foi sempre assim. No início não foi sempre assim, melhor dizendo, Jesus disse aos fariseus, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que eles fossem uma só carne e constituíssem ali a família. E a família é a única instituição capaz de gerar vida. Não existe outra instituição capaz de gerar vida, senão a família. E gera vida biológica e também gera uma vida espiritual. Essa vida espiritual é a personalidade, é o caráter, é a criação que é dada pelo pai e pela mãe, pela família. E João Paulo II nos ensina que é na família que o homem e a mulher, que a pessoa aprende pela primeira vez valores que acompanharão eles durante o resto da vida. Ou seja, o que eu sou hoje, o que você é hoje, é muito fruto do que nós convivemos em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os avós. O nosso caráter, a nossa personalidade é fruto disso, desta criação. Os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos vícios, problemas, muita coisa é fruto disso. É lógico que nós fazemos as escolhas. A gente vê numa família que esteja lá 3, 4 filhos, não são todos iguais, têm as mesmas criações, têm a mesma criação, melhor dizendo, mas cada um segue um rumo na vida diferente, cada um tem um comportamento na vida diferente.
mas a base, a criação é a mesma. Ou seja, nós somos frutos daquela criação e também somos fruto das nossas escolhas. Quando nós chegamos na adolescência, nós conseguimos assimilar melhor e escolhemos a direção para a nossa vida. Por isso, meu irmão, que nessa sexta-feira, lembre-se, a maior riqueza da sua vida é a sua família. Nunca desista dela. Lute sempre por ela. Que Deus abençoe você.